programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos sobre crianças, adolescentes, os seus problemas, as dificuldades, numa parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos falar hoje sobre o que em pediatria chamamos de traumas não intencionais e que na população chamamos de acidentes, mas com uma ideia que eles são evitáveis. E dentro desses acidentes, vamos falar sobre uma campanha atual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela faz parte junto com a Sobrasa, especialmente, que começou esse movimento, Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, um movimento para pensarmos o quanto de vidas se perde por falta de alguns cuidados. E conosco hoje, então, Dr. Luiz Ernesto Pujol, pediatra como eu, trabalha no Hospital do Trabalhador, né? Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Então, Pujol, com certeza no Hospital do Trabalhador você tem experiências muito difíceis, numa emergência de pediatria, coisas que não são fáceis, até para nós que não somos daquela família, de suportar, dentre eles os afogamentos. Então, me conte um pouquinho sobre isso. Você disse, né? A gente se depara com essas situações que emocionalmente, Lucy, trazem abalos eternos às famílias que perdem uma criança afogada. Essa campanha que tanto a Sociedade Brasileira de Acidentes Aquáticos, né? Junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Paranaense de Pediatria está iniciando hoje e nos traz a este debate, a esta informação, eu acho que nós não podemos só informar, nós temos que solicitar a quem nos escuta, a quem nos assiste, a participação efetiva na prevenção desse tipo de acidente. As estatísticas são assustadoras, Lucy. Estatisticamente é comprovado que morrem 20 pessoas afogadas por dia nesse país. 20 por dia. A grande maioria desses afogamentos na faixa etária de 1 a 19 anos, principalmente por volta do 3º, 4º e 5º ano de vida. Que é uma faixa em que a criança tem mais mobilidade, né, e na sua inexperiência de vida se expõe aos riscos de um afogamento. Então, são valores, Lucy, assustadores, infelizmente. A grande maioria dos acidentes por afogamento são decorrentes em piscinas, eles ocorrem em piscinas, tanto piscina domiciliar, quanto de clube, de instituições, de hotéis, de spas, essas coisas que existem por aí. E a gente sabe que a prevenção ainda é a melhor maneira para nós tentarmos evitar esse tipo de acidente, como todo acidente, mas principalmente no afogamento, porque elas não são tão intensas com relação a o que nós temos que fazer. Esta imagem que vocês passaram agora há pouco na televisão, aos seus ouvintes, veja, é uma mão espalmada em que mostra águas. Cada dedo equivale a uma letra da palavra águas, que é da campanha dessa instituição e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que seriam as 5 atitudes que a população deve seguir para evitar, e a gente fala em vacina, inclusive esta imagem mostra, né, que a vacina para piscina contra afogamento são essas 5 atitudes. O primeiro A é a atenção, quer dizer, 100% de atenção à criança que está exposta a esse tipo de atividade física. Nunca deixar uma criança próxima a uma piscina, jamais deixar uma criança dentro de água, a qualquer volume de água. Né? Às vezes as pessoas esvaziam um pouco, eu acho que 20 centímetros de água não tem risco, dependendo da idade da criança e da queda que ela sofra, ela em 20 centímetros ela pode se afogar. Sim. Isso é importantíssimo. O segundo dedo, que é o G, seria a presença permanente de um guarda-vidas treinado
para a recuperação de afogados, que não é fácil. Depois eu quero passar algumas informações às pessoas leigas de algumas atitudes que elas devem tomar quando se deparam com uma criança que sofreu esse tipo de acidente. Mas é importantíssimo que a pessoa tenha um preparo no salvamento. O que as pessoas assistem em filme, em videozinhos de que deita o doente, faz massagens abdominais para ver se ele elimina um pouco daquela água que está dentro dos pulmões e respiração boca a boca. Isso existe uma técnica. Não é uma respiração boca a boca, como as pessoas levam, às vezes até, se for uma moça bonita, todo mundo quer fazer, se for um velhinho como eu, todo mundo deixa que morra, né? Porque ninguém vai beijar um velho como eu que está morrendo afogado. Então, não é bem assim a coisa, existe uma técnica e eu acho que o guarda-vidas é, de fato, a pessoa indicada para esse tipo de salvamento. Né? Então, você vê o terceiro item, que é a urgência, é saiba agir. Isso eu me proponho a dar uma pincelada sobre o que as pessoas podem fazer até a chegada do socorro na falta do guarda-vidas treinado ali. O segundo A, que é o acesso restrito, fala sobre a proteção da piscina em si. Não permita o acesso da criança à piscina. Mesmo as piscinas caseiras, essas plásticas, elas devem ter uma cobertura suficientemente forte para aguentar o peso da criança e que não lhe permita de maneira nenhuma, e as crianças são especialistas em transpor obstáculos, que ela consiga de alguma maneira transpor aquela barreira que cobre aquela piscina e também nas piscinas maiores, não há dúvida nenhuma, tem que ter e tudo. E cercá-la. Isso é muito importante, porque o descuido que nós temos de 1 minuto no amparo de uma criança solta à vontade, próxima a um local desses, ela sem dúvida vai procurar, não o suicídio, sem dúvida nenhuma, mas brincar naquele espaço e vai correr o risco disto. Né? E o quinto dedo que vocês transportam ali, que seria a sucção. A maioria das piscinas de clubes e de hotéis, elas possuem um sistema de limpeza feito por uma máquina que suga a água. Esse sistema de sucção, às vezes, inadvertidamente, permanece funcionando enquanto há utilização por crianças da piscina. A um adulto é difícil que isso aconteça, mas a uma criança com porte menor, esta sucção vai succioná-la. E essa sucção é feita na parte mais profunda da piscina. Quer dizer, a criança é levada pela sucção até esta entrada em que está chupando a água e chupa a criança junto. Sim, e ela fica presa ali. Fica presa ali pelos cabelos, pela cabeça, por um dos membros. Então, é uma coisa extremamente perigosa. E há que haver um controle muito fácil de proceder no desligamento deste aparelho de sucção e de limpeza da água da piscina. Então, são coisas importantes que eu acho que a gente tem que divulgar e solicitar à população, aos pais, aos cuidadores, às pessoas responsáveis por esse tipo de esporte aquático, que tenham essas 5 medidas. Eu acho que com isto nós começamos a diminuir bastante o índice de óbito, as sequelas, porque nem todo afogado morre, né? E as complicações de um quase afogamento, que a gente diz, que não é a criança que se afogou, mas aspirou muita água, e isso traz uma série de consequências. Né? O afogamento, na verdade, é uma asfixia por aspiração de água ao pulmão, trazendo uma série de envolvimentos e descontroles orgânicos, tanto da parte hemodinâmica quanto da parte bioquímica. Existem extremas alterações na função orgânica quando você tem água dentro dos pulmões, uma aspiração que é o afogamento. Né? E a lembrança que, desgraçadamente, na grande maioria das vezes, é comum que o óbito ocorra de 4 a 6 minutos após o afogamento. Então, ainda resta um tempo para salvar esse serzinho que está embaixo da água, de 4 a 6 minutos, com alguma possibilidade de recuperação de vida e com o mínimo possível de sequela.
Sim. E depois desse intervalo que se segue, eu gostaria de só dar umas dicasinhas às pessoas do que seria importante fazerem perante um afogado. Muito importante. A gente vai fazer um pequeno intervalo, então, e voltamos já já com o nosso tema. Então, os afogamentos, um acidente evitável, depende de nós. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Sem Brincadeira, hoje falando com o Dr. Luiz Ernesto Pujol, pediatra, médico de um pronto-socorro infantil e que recebe coisas muito difíceis de serem enfrentadas. Falávamos então dos afogamentos, Pujol, e eu vi pelo 2011 os dados do Ministério da Saúde, DataSUS, apontam o afogamento como a segunda causa de morte de 1 a 19 anos. Então, segunda causa de morte é muita coisa. E daí fala-se, então, dos afogamentos não só nas piscinas, mas tanto nas praias, criança desatendida, a ideia que está no rasinho e as pessoas se distraem nas suas conversas do mundo adulto, quando o adulto tinha que estar lá do lado. Mas também acidentes em cavas e até mesmo no balde da lavanderia, máquinas de lavar roupa, hoje algumas com travas, a maioria não, isso deveria ser uma obrigação, né? O Ministério da Saúde, a máquina de lavar roupa, quando está cheia de água, devia ter trava, não é mesmo? E não é um instrumento obrigatório de proteção. Mas pensando nisso, né, como segunda causa de morte, a partir daí passa a ser a terceira, ela não deixa de ser importante acima de 19 anos. Mas daquela faixa etária que você disse, dos 3, 4, 5 anos, mais da metade acontece em piscinas. Mais da metade em lugares domésticos. É verdade. Então, se nós pensarmos na cava, na piscina, na praia, nos acidentes domésticos de pequena água, num vaso sanitário, a gente podia pensar nas manobras de proteção, que uma criança pequena não pode estar sozinha, mas também o que fazer com elas, né? Você disse, 4 a 6 minutos nós temos ainda de chance, mesmo para uma criança que aspirou a água, né? De cuidar dessa criança e preservar sua vida. Sem dúvida. Daí, né, Lucia, o que a gente pede que haja sempre o guarda-vidas próximo à piscina, à praia. As proibições das cavas existem, mas a população não a obedece à legislação, porque é proibido, e nós temos um volume grande também. Rios, né? Não é incomum numa pescaria alguma criança se afogar, os adultos também, mas as crianças é que nos interessam nesses aspectos. Então, algumas coisas eu acho que são importantes. A primeira coisa, quando você retira uma criança de dentro de um local deste, é tentar, da maneira menos traumática, e isto eu digo tentando usar algumas coisas que evitem trauma na criança, é a limpeza da boca e das narinas. Em algumas situações, as secreções nasais, porque se fluidificam na imersão, elas obstruem muito o nariz. Então, é interessante que se consiga fazer manobras delicadas para desobstrução do nariz e, se eventualmente a criança se afogou em algum local onde ela possa ter engolido algas, plantas, até peixe às vezes, né, no afogamento é horroroso, é tentar limpar a boca sempre, nunca chegando à garganta. Sim. Mas com um lenço, algum paninho, alguma coisa que você proteja os dedos, tentar limpar para você desobstruir primeiramente as vias aéreas, porque a criança pode respirar também pela boca. Então, tentar uma higiene nasal e uma higiene bucal do que eventualmente possa estar atrapalhando a respiração. Segundo lugar, Lucy, retirar a roupa da criança. É muito importante isso, porque a roupa úmida, ela esfria o corpo.
e isto dificulta muito mais a recuperação do doente se ele tiver frio. Então, retira-se a roupa e com panos secos faz-se massagem na pele, principalmente na região do tórax anterior e posterior e abdômen, para tentar aquecê-la com fricções, preferentemente com a criança em uma posição, não no chão, mas deitada sobre a coxa da pessoa. Então, põe a criança com a cabeça para cá, deitadinha de barriga para baixo, o corpo para cá, e se tenta fazer com a coxa. Sim, com a força com a força da coxa e das mãos, tentar fazer um movimento na coluna para que tente-se fazer com que a água saia, porque a criança vai estar nessa posição, então é mais fácil com a cabecinha para baixo. Sim. Você, às vezes, consegue bastante coisa. E, claro, enquanto massageia, faz isso, limpou a boca e tudo. Sempre de baixo, sempre o movimento no sentido que vá para a garganta. Caudal cranial, né? Da parte do tórax para cima, para que consiga evitar isso, além da fricção. E solicitar com a máxima urgência a presença de alguém que tenha um pouco de treinamento em respiração boca a boca e massagem cardíaca. Isto é uma coisa que nós não temos como repassar ao leigo, sem ter um boneco, sem nós termos um pouco de estrutura para esse aprendizado, e também não adiantaria nós mostrarmos aqui um boneco. Eu até pensei em trazer um dos nossos bonecos da Sociedade de Pediatria, mas é uma coisa que a pessoa tem que treinar várias vezes. Não adianta você ver alguém fazer e dizer, então é assim. Não. Ouviu no filme, deixa viu que no eu filme, faço. é assim que faz. Não. Aquilo é uma técnica, um treinamento, o pessoal de Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar estão treinados com relação a isso, os nossos enfermeiros, os nossos pediatras são treinados para isso. Mas para nós colocarmos aqui na televisão seria inviável. Mas eu acho que limpeza das vias aéreas, a retirada das roupas, a fricção na tentativa de agasalhar, de esquentar um pouco esse corpo, né? Ou mesmo depois envolver em tecidos mais secos e que mantenham um pouco de calor, né? E essa postura de colocar a criança sobre o joelho e tentar fazer com que ela vá eliminando um pouco dessa água que aspirou. Porque a aspiração, na verdade, Lucy, ela tem algumas diferenças nas suas consequências. A aspiração de água salgada e a aspiração de água doce são tratadas de maneiras completamente diferentes, né? Sim. Então, o tratamento, o apoio já em instância superior, que seria um hospital, ele é diferente para evitar ao máximo das complicações, como eu te disse, tanto no aspecto de hemodinâmica, de circulação e de aeração do corpo, quanto as consequências bioquímicas, que as alterações são grandes, há que haver serviços especializados, né? E a grande maioria dos hospitais tem esse serviço disponível, mas o que nos preocupa muito são atitudes que as pessoas têm. Por exemplo, eu vou aspirar, né? Eles assistem em filmes, né? Que chupa a boca do sujeito, chupa o nariz, não adianta isso aí. Você tem que conseguir alguma maneira de tirar um pouco da água de pulmão, que não é com a sucção bucal que você consegue, e fazer com que entre um pouco de ar nesse pulmão. Porque o risco da complicação pulmonar é grande, mas a dificuldade respiratória vai fazer um comprometimento do sistema neurológico, do cérebro. E aí é que nós temos os sequelados graves, nesses casos, né, em que não ocorre óbito, mas você tem para o resto da vida um ser comprometido, com o seu futuro comprometido, e toda aquela trabalho que toda a família vai ter que ter para manter um ser com uma lesão por causa de um afogamento. Acho que é importantíssimo o que é colocado aqui hoje. A prevenção é importante. Sim. A consequência, desgraçadamente, se tem meios de tentar evitá-la, mas é muito complicado, é traumatizante, é extremamente caro. O doente afogado é um doente que custa ao Estado uma verdadeira fortuna, cada afogamento desses. Sim. Não conto só a parte econômica da coisa,
mas eu digo as consequências desse acidente, o que isso significa para a família, de tratamento, de disponibilidade, de gente treinada, tentando recuperar, tentando fazer com que essas crianças readquiram algumas funções que com certeza serão difíceis de a gente corrigir. Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, apoiando essa campanha, ela vem nesse sentido, né, João? Fazemos parte dessa sociedade, até de falar muito a prevenção. Né? Até um lema muito importante da nossa sociedade é fique por perto, quando se fala de criança. Né? Não é mesmo? Porque quando você fala do salva-vidas, é impressionante que às vezes você tem clubes, você tem instituições, escolas, e você não tem uma pessoa habilitada para tirar essa criança da água e fazer esse primeiro atendimento. Acho que essa sua fala agora, Lúcia, é importante, até me lembrei disso, para que nós façamos com que os usuários das piscinas coletivas, não importa se clubes, se hotéis, se escolas, né, exijam a presença de alguém treinado, né, além, claro, de todas as outras situações, mas que tem alguém treinado. Alguém treinado, ele vai salvar essa criança. Né? Não é só o tirar da água. O tirar da água é uma coisa que um adulto qualquer entra dentro de uma piscina de criança e tira a criança. Mas e depois? Né? Essas coisas que têm que ser imediatas, que nós temos pouco tempo para a recuperação. Então, acho que há que haver dos usuários uma cobrança nessas seguranças, não só do guarda-vida, né? Mas mantenham essa piscina fechada, mantenham uma cerca ao redor, inacessível às crianças. Não adianta uma cerquinha bonitinha que tem 20 centímetros de altura, né? Ou uma barreira de um limpa-pé, que é uma mini piscina, porque aí eu limpo o pé antes de entrar na piscina, saio da piscina, limpo o pé por causa da água da piscina. Mas isso não impede uma criança, né? Nós que convivemos com as crianças sabemos da habilidade que eles têm de ultrapassar qualquer obstáculo que você ponha. E é evidente, quando você diz, né, fique junto da criança, olhe para a criança, acompanhe a criança, as pessoas dizem, pô, mas é impossível. Não é impossível. Né? É um momento da vida da gente que você, se eventualmente falhar, acontece a desgraça e a consequência é o que nós vemos e vivenciamos aí todo dia. Até é muito comum em churrascos, coisas à beira da piscina, né? Casa de amigos, ou mesmo na casa da família, esse acidente acontecer. A Sobrasa, né? A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, eles recomendam uma barreira de 1,20 m de altura, mas que tenha visibilidade. É interessante essa preocupação, quer dizer assim, que mesmo eu de longe eu tenho a barreira, ela é trancada, mas vamos dizer que um dos nossos muito espertos, né, que são as crianças, consegue. Você não seria uma barreira de cimento, ela teria que ser vazada para você perceber o movimento da piscina. Existem piscinas, você tem instrumentos que podem dar alarme no movimento. Tem razão. Né? Muitas das redes de piscina não funcionam, porque a criança com seu peso, ela afunda e se afoga ali. Do mesmo jeito. Né? Exatamente. Às vezes até pior, né? Tem mais dificuldade de locomoção. Então, acho que nós temos que pensar em tudo isso. O site da Sociedade Brasileira está à disposição, da Sobrasa também, até porque acho que essa tua ideia do usuário cobrar é muito importante. Eu tenho a impressão que é uma das melhores maneiras de nós fazermos a nossa cidadania. Né? Eu tenho direito a essas coisas, eu vou olhar a criança, eu vou ficar em cima, mas faz a sua parte também, né? Não é tão difícil. Quem sabe a gente possa ter um apoio, né? Ministério Público, lei, quem sabe? Tomara, não é mesmo? Tomara. Eu te agradeço muito e vou agradecer em nosso nome a quem nos acompanhou no programa. E fica aí algumas ideias de prevenção. Os acidentes são totalmente evitáveis, depende de nós. Eu agradeço e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!